Você já se frustrou várias vezes tentando fazer algum desenho e não saiu da forma que você imaginava? Se sim, eu posso te ajudar. Eu apresento para vocês o curso Como Desenhar Melhor. É um curso que vai ensinar você a fazer fanarts de anime e mangá de uma forma simples e fácil. E não para por aí não, além de ter um módulo exclusivo para pintura. Não fica de fora, hein? Clica no primeiro link da descrição para poder aprender a desenhar de uma vez por todas. E aí, meu povo bonito, como é que vocês estão? No vídeo de hoje tô trazendo um desenho insano pra vocês. E os personagens da vez é o Madara versão Jubi e o Maitogai com 8 portões abertos. Então se você quiser conferir como que vai ficar esse desenho, fica até o final do vídeo, não pula nenhuma parte, porque o vídeo tá insano e tá muito interessante. E pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque dessa forma você não perde nenhum vídeo. Bom, agora vamos falar sobre o desenho. Eu tava há muito tempo querendo fazer esse desenho porque, como vocês já sabem, o Madara é meu personagem favorito. E a luta dele contra o Maitogai é sensacional. Não é minha luta favorita, mas eu gosto muito dela, eu acho ela muito interessante. Então eu queria fazer um desenho sobre isso, sobre essa luta, né? E decidi fazer. Eu peguei como base de referência para poder fazer esse desenho do Maitogai com 8 portões, do Madara versão Jubi e também das poses, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. Porque eu tava meio sem ideias de que pose fazer, então eu tive que buscar uma referência e acabei encontrando essa que me agradou bastante. Eu gostei muito dessa referência, principalmente por causa da perspectiva que tem. E também das poses que são bem únicas, né? Eu nunca tinha visto uma referência com poses assim. Esse esboço demorou um pouco mais porque é um esboço mais trabalhado, né? Tem mais detalhes para poder fazer, então acaba que eu levo mais tempo para fazer esses esboços do que para poder fazer um esboço mais simples, que nem do vídeo anterior do Minato. Eu tava meio enjoado de fazer os desenhos que eu tava fazendo, que eram um pouco simples, né? E eu queria fazer poses mais diversas, sabe? Então eu busquei fazer isso porque eu realmente estava enjoado das poses que eu tava fazendo e tudo mais. E quando eu fiz esse desenho eu me animei bastante, porque eu tava muito tempo querendo fazer isso e eu não tava tendo ideias muito boas. Agora vamos falar da line art, gente, que eu achei que iria dar muito trabalho pelo fato da referência, né, que eu fiz. Mas no final das contas foi muito simples. Eu já acostumei a fazer a line art sem mexer a folha, no começo era impossível pra mim. Eu achava extremamente difícil, porque eu sempre errava, sabe? Porque já é difícil fazer a line art mexendo a folha, né? Quem dirá com a folha parada, por causa da gravação, né? Porque senão fica muito esquisito, eu ficar mexendo toda hora a folha, fica meio irritante na gravação. Mas eu me acostumei e agora tá super de boa fazer isso, sem problema nenhum. Uma coisa que eu fiz foi fazer com lápis vermelho e não com a caneta nanquim o cabelo dele, a sobrancelha e os poderes. Porque logo logo vocês vão ver que vai dar um efeito muito melhor do que se eu tivesse feito com a caneta nanquim. Eu dei o meu melhor nessa pintura, principalmente que é uma pintura mais difícil de fazer, porque você tem que misturar algumas cores de acordo com a aura do personagem. E a aura do Maitogai, ela é um vermelho, então eu tive que adicionar isso no desenho. Dá pra ver que a pele que eu vou fazer vai ficar bem avermelhada, as roupas e principalmente no Madara em algumas partes, né, porque vai refletir um pouco dessa aura nele. Lembrando que isso tudo, gente, foi coisa da minha cabeça, sabe? Então, eu peguei referências sim, mas muitas das coisas eu adicionei porque eu tava querendo fazer, tá? Porque muita gente fica me pedindo qual referência e não tem referência, sabe? Eu junto várias e monto uma. Eu queria fazer uma pintura bem pigmentada, principalmente por causa da aura do Maitogai, né? Ser bem vermelho, eu queria fazer um desenho com bastante contraste e eu acho que eu consegui, eu gostei bastante do resultado. É óbvio que são lápis escolares, então não tem como ter aquela pigmentação de um lápis profissional, mas eu me dediquei muito bem e eu acho que deu super certo o resultado. Por incrível que pareça, nesse desenho eu gostei muito de pintar as roupas. Eu achei muito satisfatório, sabe? Principalmente porque logo após fazer a cor base da roupa, eu sempre adicionava vermelho e laranja por causa da aura, né? Então sempre que você for fazer um efeito colorido, né, seja de aura, de poder
ou até de luz mesmo, você deve fazer o reflexo dessa luz. Então, se a luz for vermelha, onde estiver refletindo, vai ter que ser um tom de vermelho também. Agora para a pintura do cabelo, que é a que eu mais queria me dedicar, sabe? Porque quando o Might Guy ativa os 8 portões, o que mais chama atenção nele é o cabelo vermelho. Então eu fiz um vermelho bem forte, bem pigmentado. Eu gostei bastante do resultado, não esperava que ficaria dessa forma, né? Principalmente com os lápis da Faber-Castell. E ficou bem escuro e bem pigmentado. E aí eu fiz umas mechas de luz, como eu sempre faço, né? Pra dar um efeito mais realista. E eu gosto muito de fazer os cabelos assim. E foi basicamente isso. Agora sim, bora pintar o cara que declarou o Might Guy um ninja mais forte, né? É uma cena muito épica, de verdade. Acho que é a cena mais épica dessa luta. Pra começar, né, que é uma pele diferenciada, porque é uma pele meio azulada, meio verde, sabe? Então eu usei o verde água, usei bastante verde água na pele e no cabelo, pra poder dar o tom, né? Bem parecido com o do anime. Fiz também, como vocês estão vendo aí, um highlight, né, de vermelho, porque eu queria dar um efeito diferente, né? E também meio que faz sentido, porque eu ainda vou pintar a aura do Might Guy, e digamos que o Madara tá próximo dele, então essa luz com certeza refletiria nele. É óbvio que o Madara não tá exatamente colado com o Might Guy, né, gente? Então eu fiz esse highlight, né, esse reflexo de luz vermelha mais fraco para poder representar isso, que ele realmente tá mais distante do Might Guy. Essa versão do Madara é muito simples de colorir e tem poucas cores, sabe? São cores mais neutras, tons de cinza, e é basicamente isso. Agora eu vou pintar a aura, a parte principal desse desenho, né? Foi por isso que eu deixei essas manchas em vermelho, não passei caneta nanquim e também deixei essas manchas, né, sem pintar, porque eu queria fazer a aura nesses lugares. Então meio que eu deixei algumas manchas na roupa dele, na mão dele, pra poder fazer a aura. Pra poder diferenciar do cabelo, né, e não ficar uma coisa só, eu deixei meio que uma bordinha branca em volta do cabelo pra poder dar um contraste a mais, porque na hora que eu fui fazer, que eu tava começando a fazer, eu pensei assim, tipo assim, vai misturar junto com o cabelo e vai ficar uma coisa só, vai ficar muito estranho. Então decidi deixar essa bordinha branca em volta do cabelo pra conseguir diferenciar, né, o cabelo e o fundo e não ficar uma coisa só. Bom pessoal, chegamos no final do vídeo. Esse desenho eu tô realmente apaixonado nele. Ficou um desenho excelente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar aqui o que você achou do desenho. Bom, agora fique com o resultado final do desenho.